Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite a todos que nos assistem. A gente está começando aí mais uma aula de empreendedorismo. Aliás, é a nossa primeira aula, né? Então, assim, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já nos viu antes, né, na disciplina de Fundamentos de Administração, e agora eu estou aqui como formadora, e quem me acompanha é o professor Valderson. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. É uma satisfação poder estar com vocês nessa disciplina de empreendedorismo. Eu vou estar como assistente da professora Leide e espero que nós possamos estabelecer uma boa interação ao longo dos nossos encontros. Então, gente, vamos fazer aqui as apresentações, né? Então, eu sou formada em Administração pela Uni, especialista em Gestão de Serviços de Saúde, especialista em Implantação e Planejamento de Gestão de EAD e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Então, possuo experiência na São Lucas como docente e sou professora atualmente aqui do IFRO e coordenadora de apoio ao ensino. O professor Valderson, ele é formado em Administração de Empresas com habilitação em Marketing e é mestrando em Administração pela Uni. Ele possui experiência em docência no Senai, é pesquisador de Gestão e Inovação em micro e pequenas empresas e professor do IFRO, coordenador de pesquisa de inovação também aqui no IFRO. A nossa ementa, a nossa disciplina, ela vai trazer os seguintes tópicos. Vamos falar sobre o perfil empreendedor, os tipos de empreendedor, vamos conhecer arranjos produtivos locais, todo o processo empreendedor de identificação de oportunidade de negócios, plano de negócio, busca de financiamento e assessoria para o negócio. Vamos ver também questões legais para constituir, para abrir as empresas e algumas recomendações e experiências. A gente vai trabalhar bastante com casos de empreendedorismo. Queremos que essa disciplina seja algo mais prático possível para que você, caso queira, caso tenha esse sonho ou caso tenha essa necessidade, monte o seu negócio. Vamos ver ainda o objetivo geral da nossa disciplina. É compreender as características do empreendedor, os aspectos do ato de empreender, visando a identificação de técnicas de aproveitamento de oportunidades do mercado, a fim de proporcionar o desenvolvimento pessoal e social, né? É esse o foco do empreendedorismo, desenvolver pessoal e desenvolver a sociedade através da ação de uma ou mais pessoas. E isso tudo a gente vai tentar fazer um trabalho de você, né, com você, olhando para o mercado da sua cidade, como é que é constituído, quais são as vantagens que você percebe na sua cidade que produz aí um bom negócio, que talvez você consiga ser aí um empreendedor de sucesso futuramente. Então, o cronograma da nossa disciplina. Nossa disciplina terá 4 aulas. Hoje iniciamos com os conceitos básicos de empreendedorismo e alguns elementos como característica do empreendedor, arranjo produtivo local e práticas do empreendedor. Vai ser uma parte mais conceitual. Nessa semana, nós iniciaremos 2 atividades. A primeira é de longa duração, que é a elaboração de um plano de negócio. Nós vamos falar isso bem na aula que vem. E a segunda atividade é o fórum. Vamos falar sobre a importância, vantagens e desvantagens de ser empreendedor no Brasil e no contexto amazônico. Para a segunda aula,
falaremos sobre planejamento em todo o seu grande aspecto que a gente pode encontrar dentro do empreendedorismo, que é o planejamento do negócio, o plano de negócio, a estrutura desse plano de negócio, os passos para se fazer um plano de negócio, as questões legais e também vamos falar de práticas de empreendedor. Então essa segunda aula, pessoal, ela vai dar todo o subsídio para que vocês possam elaborar a atividade de longa duração, que é a elaboração do plano de negócio. E também nós colocamos no AVA um vídeo bacana para que vocês possam se orientar nessa atividade que vai durar até a última aula. Na nossa terceira aula, vamos falar sobre inovação, criatividade, flexibilidade, ideias, risco, oportunidade. Vamos também falar dos primeiros passos de negócio, quem pode assessorar o empreendedor, financiamento e também mais estudos de práticas e experiências do empreendedor. Nessa semana, a nossa atividade vai ser um questionário e na semana anterior a gente vai passar uma tarefa identificando oportunidades de negócio e essa tarefa ela vai focar um negócio que pode ser possível na sua cidade. Então você vai fazer uma análise do mercado aí em sua cidade. E na última aula, vamos fazer uma revisão e teremos prova. Então, tá aí todos os passos que nós planejamos, que nós elaboramos com todo carinho para que você possa aprender mais, para que você possa conseguir desenvolver sua vida para esse lado do negócio, do empreendimento, caso você necessite, caso você tenha esse sonho. Tá? Então vamos lá. A agenda da aula de hoje, nós vamos ver conceitos de empreendedorismo, importâncias, vantagens e desvantagens de ser empreendedor, diferenças entre administrador e empreendedor, tipos de empreendedor, características do empreendedor, conceitos e tipos de empresa e vamos falar sobre arranjo produtivo local. Depois desse parâmetro todo da aula, a gente então começa falando sobre os conteúdos. Então, gente, o que é empreendedorismo? O que é essa disciplina, né? Essa disciplina que nós estamos ministrando agora é uma disciplina que vai trazer técnicas, métodos de planejamento, informações essenciais para que você consiga aí criar uma empresa. Então, é uma disciplina que pode ser aprendida e a gente vai tratar disso profundamente nessa aula. Então, vamos ver esse conceito de Robert Menezes. Empreendedorismo é um aprendizado pessoal que, impulsionado pela motivação, criatividade e iniciativa, busca a descoberta vocacional, a percepção de oportunidades e a construção de um projeto de vida ideal. Olha lá, é um aprendizado pessoal. Por que que isso é tão pessoal, né? Não é algo que alguém vai falar, você vai criar um plano, aliás, um negócio. Isso tem que partir da vontade da pessoa, do empreendedor. É por isso que é um aprendizado que você busca, na verdade, não é alguém que impõe para você. Você deve ter essa vontade de criar, de abrir um negócio. A gente pode ver também ali algumas palavras que são chave, motivação, né? Tem que ter um gatilho aí de criatividade, de iniciativa. Isso faz parte também daquela situação que eu falei, da vontade. Você precisa querer para ter ou percorrer todos esses caminhos para montar um negócio. Vamos ver também o que é empreender. A gente viu que é empreendedorismo, agora o que é esse ato de empreender? É criar algo novo. Olha lá, ele não está falando de negócio, mas algo novo, que gere valor financeiro ou social. Interessante aí que ele deixa aberto, Dornelas, né? Deixa isso aberto, é criar algo novo. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, que é inventora, que cria produtos novos, ela também é um empreendedor, né? Ela vai criar um produto, tem uma grande ideia, mesmo que ela não comercialize esse produto, ela passa para alguém, alguém comercializa, fabrica, produz e vende.
mas a ideia original, ela vai ganhar por isso, vai receber valor financeiro e ela também pode ser considerada uma pessoa empreendedora, que é algo novo que gere valor financeiro ou social. Vamos ver outro conceito de Peter Drucker. O empreendimento é um comportamento, não traço de personalidade, e suas bases são o conceito e a teoria, e não a intuição. Então, olha só, Drucker traz para a gente essa noção de que o empreendedorismo pode ser aprendido. O ato de empreender pode ser conhecido, buscado através de um curso, através de ajuda, de parcerias. Ele não é uma intuição, eu nasci e tenho uma intuição, um talento empreendedor. Isso ajuda, mas não é base para buscar aí o conhecimento e a ação de empreender, né? Vamos ver agora com o professor. Professor, a gente falou de empreender, né? Do ato de empreender, do empreendedorismo. E agora, o que é ser empreendedor? Então, professora, o ser empreendedor é aquela pessoa que vai de alguma forma contribuir, vai de alguma forma fazer as coisas acontecerem, seja criando um novo negócio ou seja dentro de uma empresa onde ela já atue como colaboradora. Nós temos aqui o empreendedor, o termo que vem do latim, emprendere, que significa decidir sobre uma tarefa laboriosa, ou seja, tomar decisões, né, a respeito de algum assunto dentro de um contexto empresarial. Tem o mesmo significado da palavra entrepreneur francesa, que deu origem à palavra entrepreneurship, que traduzida do termo do inglês pode ser levado ao pé da letra como espírito empreendedor. Então, a origem do empreendedorismo, ela vem de muito tempo atrás. Os estudos a respeito de empreendedorismo são um pouco mais recentes, principalmente na cultura brasileira, onde a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas, esse método de estudo, o estudo do empreendedorismo foi tomado como uma forma de contribuir para a melhoria da gestão das empresas e contribuir também para a diminuição do índice de falências e fechamentos de micro e pequenas empresas. Ainda nesse conceito de quem é esse empreendedor, nós temos aí Schumpeter com um conceito de 1949, onde ele traz: o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais e tecnologia. Então percebam vocês que esse conceito de Schumpeter, ele traz o ser empreendedor como alguém totalmente inovador, como um agente de mudanças capaz de fazer com que as coisas aconteçam em um mercado globalizado. Então esse ser empreendedor é aquela pessoa que vai ter a atitude, que vai ter a ação de criar novos produtos, novos serviços, novas formas de organização. Você pode estar se perguntando, mas eu serei um técnico em finanças, né? Por que eu estou vendo sobre isso? Ainda que você não busque abrir um negócio próprio, ainda que você pretenda atuar em uma organização já existente, você pode ser um empreendedor dentro dessa mesma organização e isso a gente vai ver ao longo dos nossos encontros. Ainda falando sobre quem é o empreendedor, nós temos um conceito de Santos e Souza. Souza é a nossa professora Leide Dai aqui presente, então vocês podem ver que nós estamos muito bem acompanhados. Elas trazem um conceito que o empreendedor é uma pessoa que enxerga uma oportunidade aliada a um sonho ou a uma ideia, tem coragem para colocá-la em prática e cria um diferencial relacionado ao novo negócio, um projeto social ou mesmo uma inovação do ambiente de trabalho. Por esse conceito, nós temos aí que o empreendedor, o ser empreendedor, é aquela pessoa que ela tem a visão de uma nova oportunidade de negócio, ela tem a ideia, mas não basta só ter a ideia, ser visionário, né? Você precisa ter coragem para poder agir e para pôr em prática as suas ideias. Então, esse ser empreendedor é aquela pessoa que ele
tem uma visão de mercado, ele tem uma ideia de negócio, ele vai correr atrás das informações, vai buscar o conhecimento necessário para que esse negócio ele seja realmente introduzido no mercado e que ele tenha um diferencial competitivo. Não adianta eu criar uma empresa e ser só mais um, eu vou estar fazendo mais do mesmo. Então, o verdadeiro empreendedor é aquele que busca, de alguma forma, ser diferente daquilo que já está estabelecido no mercado. Muito bem, professor. E a gente pode se perguntar, mas qual que é a importância aí de estudar esse empreendedorismo, né? Então, tem vários itens que a gente poderia pontuar aqui. Só retomando um pouco, o empreendedorismo em países mais desenvolvidos, ele já ocorre há muito tempo, há dezenas de anos. Então, assim, eles já são mais estudiosos nessa área de empreendedorismo, então as pessoas que abrem negócio, elas são mais orientadas. No Brasil, essa iniciativa do ensino do empreendedorismo começou na década de 90, naquela época onde a gente tinha crises financeiras, crises de emprego, inflação alta. Então, são todos aspectos do mercado, né, da economia da época, que contribuíram para muitas pessoas tentarem aí a sorte grande de iniciar um empreendimento, um negócio, né? Para tentar ganhar aí sua renda. Só que essa iniciativa era feita muito sem conhecimento, sem uma orientação. O ensino do empreendedorismo vem para isso, para orientar a pessoa no ato de abrir uma empresa, como planejar, como você conseguir substâncias, materiais, recursos e parcerias. Parcerias é uma palavra que temos que manter acesa nesse ato de empreender. Então, vamos ver aqui alguns aspectos de importância. Por que eu tenho que estudar, ou por que eu preciso estudar esse empreendedorismo nesse curso de técnico em finanças? Então, a importância de estudar o empreendedorismo, ele está bem direcionado para a parte social e para a parte pessoal. É importante porque fortalece as micros e pequenas empresas já existentes ou aquelas que são pretendidas, né? São idealizadas. Incentivar a geração de emprego e renda. Então, isso produz uma economia do país mais consistente, né? Pessoas que abrem negócios são pessoas também que empregam pessoas, né? Então, a grande roda aí da economia. Desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente a períodos de crise. Proporcionar ferramentas para planejamento do negócio. Você estuda, então, empreendedorismo para conhecer como é que eu planejo, como é que eu crio esse negócio. Contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como eu disse, tem um aspecto social, que é contribuir para a nossa economia, contribuir empregando outras pessoas, mas também contribuir o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal em sociedade, trazendo conforto, trazendo a qualidade de vida, que é o que todos nós buscamos hoje em dia. Então, gente, quais são aí as vantagens e as desvantagens de você ser um empreendedor, de você abrir um negócio? Vamos lá. As vantagens é você ter liberdade para criar. Você tem uma ideia, você tem uma vontade, um sonho e ter essa liberdade de criar um negócio voltado aí para qualquer ramo, né, de atividade. Outra situação é definir o seu próprio horário de trabalho. Não vou dizer que esse horário de trabalho vai te dar muito tempo, mas você pode definir. Determinar sua renda, definir onde quer chegar na vida profissional, se você quer ficar com um negócio pequeno, tranquilo, ou se você quer expandir esse negócio. Então, você pode traçar essa meta de crescimento. E ser desafiado constantemente. Gente, o desafio é o que move a pessoa, né? É a vontade, é aquele espírito empreendedor que a gente viu lá atrás, né? O espírito, a vontade
o desafio, é o que move a gente a fazer as coisas, né? A fazer um curso técnico de finanças, a conhecer sobre empreendedorismo, a abrir um negócio. Aí depois que abriu o negócio, viu que aquele ramo não é o seu estilo, a mudar de negócio. Então é um desafio. Desafio é a luzinha acesa de motivação dentro da gente, que a gente deve manter sempre acesa para sempre se desenvolver. Então quais são as desvantagens de empreender? É a pouca possibilidade de erro, né? É um negócio, você está lidando com recursos, você está lidando com empenho pessoal, com outras pessoas que estão trabalhando para você. Isso é um risco, né? Se você errar, der um passe assim falso, sem planejamento, de direção aí ao insucesso, ao fracasso. Acúmulo de responsabilidade, você vai ter muita responsabilidade. E às vezes, afastamento da vida social, família, em especial no início, quando você está ali tentando fazer aquele negócio começar a ser conhecido pelos seus clientes. É um trabalho árduo, mas o início tem que ser assim. Professor Walderson, o que a gente pode tirar então dessas vantagens e desvantagens? Eu não quero desanimar os nossos alunos. Professora, a gente já viu nos conceitos anteriores que para nós sermos empreendedores, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter motivação e precisamos ir lá e fazer para poder as coisas acontecerem. Então, nessa relação aí, vantagens e desvantagens, tem-se muitas vantagens, na verdade. Muita gente apenas enxerga o lado bom da coisa, acha que vai abrir o próprio negócio, vai ficar rico da hora para outra e não vai mais precisar trabalhar, mas não é bem assim. O empreendedor é aquela pessoa que ele tem que estar no dia a dia, no cotidiano da empresa, porque senão as coisas desandam, não é isso? E a gente viu aí nas desvantagens que você tem muitas responsabilidades enquanto empreendedor. Então, essas responsabilidades são laboriosas, nós vimos no próprio conceito de empreendedorismo. Não é fácil ser empreendedor, mas eu garanto a vocês que o retorno disso é muito gratificante. É você ter o seu próprio negócio, você poder dizer o que você vai fazer dentro desse negócio, é algo que não tem quem pague, não tem preço que pague. Então, gente, esse conceito, essa ideia de empreendedorismo, eu imagino que você já tinha alguma ideia, alguma percepção formada a respeito de empreendedorismo, né? E eu venho trazer aqui nos próximos slides umas situações que a gente imagina que é ser empreendedor, mas que às vezes é um pouco errônea, é um mito, vamos dizer lá. Então, o que é um mito? O que é realidade quando a gente fala de ser empreendedor? Quando a gente fala de empreendedorismo? Então, nessa primeira afirmativa, empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Gente, a gente já viu em outros conceitos que isso não é verdade. As pessoas podem nascer com tino, com talento, com uma tendência para ser empreendedor. Mas o empreendedorismo, ele é aprendido, ele pode ser aprendido. Você pode melhorar alguns aspectos da sua personalidade para empreender, para criar um negócio. Então, qual seria a afirmativa correta? O empreendedor, empreendedores adquirem habilidades, competências necessárias para o negócio. Então, gente, tem que procurar parcerias, tem que estudar. Nem todo mundo nasce aí em berço de ouro, né, professor? Exatamente. Nós vimos muito a respeito dessa relação no conceito de Drucker, quando ele coloca o empreendimento como não seja um traço de personalidade, mas uma coisa que você vai buscar, que você tem como ir atrás do conceito, ir atrás da teoria e planejar para poder fazer com que esse negócio aconteça. E hoje a gente tem muitas empresas que auxiliam realmente com técnicas, com métodos, o empreendedor, a pessoa que quer ser empreendedora. O que a gente pode enganar também, assim, quando a gente se enganar quando fala de empreendedorismo? Os empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Olha lá, gente, mais um engano. Os empreendedores, eles assumem riscos, sim, mas esse altíssimos aqui, ele vai contra aquela ideia do planejar. Então, a gente pode afirmar que empreendedores planejam e assumem riscos calculados. Por quê, gente? Porque eles planejam antes.
ou porque eles deveriam planejar antes. Sentar, olhar, pesquisar quem são seus clientes, qual é o mercado, esse mercado é rentável? Que mercado é esse? Eu vou lá conhecer outras empresas que têm o mesmo ramo de negócio. Então, assim, passa por essa etapa de conhecimento. Onde é que eu estou entrando? Não é assim, eu vou montar um negócio amanhã. Lá no outro lado da rua, já montar e tal. Às vezes dá certo, mas é muito, muito arriscado. O que mais a gente pode ver aqui? Então, empreendedores são lobos solitários, não conseguem trabalhar em equipe. Como a juventude diz hoje em dia, isso é fake. Então, nada de lobo solitário. Empreendedores, eles devem conseguir pessoas, devem mobilizar parcerias, pessoas, parceiros, para que ele consiga chegar ao objetivo final, como diz aqui, como mostra aqui a ilustração. Então, empreendedores conseguem envolver outras pessoas, influenciando-as com seu otimismo. O empreendedor é aquele que acredita no negócio. Eu acredito no negócio que eu estou pesquisando, que eu estou planejando, e eu quero também, quem trabalha para mim, que essa pessoa também acredite. Então, esse entusiasmo faz com que a outra pessoa te ajude nesse processo de montagem, de criação de negócio. É essa relação que o empreendedor deve criar, deve estabelecer no local de trabalho, na criação do negócio, enfim. Vamos ver aqui, então, algumas diferenças interessantes entre o que é empreendedor, o que é administrador. Professor Walderson, pode explicar um pouco mais? Então, nós temos aí algumas características a respeito de quem é o administrador e quem é o empreendedor. Como administrador, nós temos aí, utiliza os recursos com eficiência para alcançar os resultados, adapta-se às mudanças, analisa racionalmente as questões do trabalho, atende às regras e à estrutura das empresas, concentram sua ação nos processos e na área que atua. Então, nós temos aí o administrador mais como um perfil de gerente, como um perfil de uma pessoa mais racional que vai deliberar, tomar as decisões necessárias para que a empresa ela atenda a sua finalidade de geração de lucro e ela possa atender às satisfações e às necessidades dos clientes. Já o empreendedor, nós temos aí como características, através de objetivos e visão, torna os recursos uma realidade, promove mudanças, vive entre ideias, ação e criatividade, criam atividades e funções que estruturam a empresa, concentram sua ação na criação de processos, produtos de forma inovadora. Entre esses dois perfis, você pode estar falando, mas são características muito parecidas, muito semelhantes, e realmente são. No entanto, o empreendedor normalmente é aquela pessoa que ela tem um relacionamento praticamente amoroso com o negócio dele, porque ele tem uma relação muito próxima, ele criou aquele negócio, ele idealizou aquele negócio, então existe aí uma parte sentimental dele que muitas vezes o cega na tomada de decisões, então ele acaba tomando decisões não pelo lado racional para o bem da empresa, mas pelo lado emocional. Então, a mensagem que fica desses dois perfis, do administrador para o empreendedor, é que todo empreendedor, ele vai ser administrador em um certo momento da sua vida empresarial, porque ele vai precisar tomar decisões acerca da gestão da empresa. No entanto, nem todo administrador, ele consegue desenvolver o espírito empreendedor, ele consegue desenvolver o lado emocional pelaquela empresa em que ele atua. Ok, então, olha só, falamos de diferença de administrador para o empreendedor. Agora a gente pode conhecer um pouquinho mais quem é esse empreendedor. Então, existem alguns tipos de empreendedor. Ah, professora, como assim tipo de empreendedor? Empreendedor não é só aquele que cria o negócio? Não é, né, professor? Existem vários tipos. Não colocamos aqui, mas eu ainda resgato. O inventor de produtos, ele é um empreendedor. Então, ele é uma pessoa que não tem uma empresa, mas ele cria, ele inventa. E vamos ver então aqui que outros tipos de empreendedores a gente tem.
temos o tipo intraempreendedor. O intraempreendedor, ele é um funcionário de uma empresa que trata o negócio como se fosse seu. Ele assume as responsabilidades daquele negócio e por suas decisões dentro da empresa. Então, gente, vocês lá no trabalho, não sei se vocês são assim, mas vocês percebem alguém que seja aquela pessoa que veste a camisa da empresa, que vai atrás, que muda as coisas para melhorar, as pessoas que buscam melhorias para dentro da sua empresa. Essas são, sim, é uma pessoa intraempreendedor. Essas pessoas, elas conseguem rapidamente arrumar, assim, encontrar um melhor emprego, uma melhor remuneração, porque elas são super, hiper valorizadas pelas empresas e outras empresas que olham aquele sistema, aquela dinâmica de funcionário vão estar ali atrás daquela pessoa e querem aquela pessoa para que a sua empresa cresça. Então é o funcionário que veste a camisa da empresa e faz e refaz e muda as coisas e tem um outro olhar, um outro aspecto de melhoria para aquela empresa. Esse é um intraempreendedor. Temos ainda o empreendedor individual, aliás, independente. É uma pessoa que aproveita oportunidades e cria o próprio negócio. Então esse conceito, esse tipo de empreendedor é um conceito clássico do que a gente sabe do que é o empreendedor. É a pessoa que cria o negócio, tem coragem, que mobiliza pessoas e vai lá enfrentar esse mercado que é o mercado do novo negócio, é lidar com clientes, enfim, todas as outras situações que trazem aí ser empreendedor. Outro tipo de empreendedor é o empreendedor social. Esse é um tipo de empreendedor que tem um conceito relativamente novo. É uma pessoa comprometida com as causas humanitárias, participando ativamente de projetos ou atividades sociais. Ela está preocupada em resolver os problemas da sociedade. Então a gente vê aí que sempre existiram pessoas que auxiliaram outras, que auxiliaram uma comunidade. Mas esse conceito de empreendedor social, ele é relativamente novo e ele traz essa nova perspectiva. Eu monto um negócio, eu ganho, tiro minha renda daquele negócio, mas também eu ajudo a comunidade. Professor, o que tem a acrescentar sobre o empreendedor social? Então, professora Leide, certa vez eu vi uma frase que não me recordo agora o autor, mas dizia o seguinte: se você tiver que escolher entre ganhar dinheiro e ajudar o próximo, escolha as duas opções. Então, isso para mim define o empreendedor social. É aquela pessoa que ela é um empreendedor de fato, porque ele constitui um negócio, ele constitui uma empresa. No entanto, a sua finalidade é, além da geração de lucro, resolver algum problema socioambiental de uma determinada região, de uma determinada localidade. E nós temos vários exemplos de empreendedores sociais, inclusive no Brasil, que vocês podem pesquisar na internet a facilidade de acesso com as informações a respeito desse tipo de empreendedor. Gente, a gente viu aí os tipos de empreendedores, mas todos os três, o intraempreendedor, o empreendedor independente, o empreendedor social, eles têm características que vão se assemelhar. A gente traz aqui, então, uma relação de características que o empreendedor pode apresentar. São muitas características, então não pensem que uma pessoa só tenha todas essas características, mas tem algumas delas que também auxilia, ajuda essa pessoa no ato aí de criar um negócio, de empreender dentro de uma outra empresa como funcionário. Então, características do empreendedor. Visão. Essa pessoa pode ter uma visão, que é a capacidade mental de projetar para o futuro, projetar, ver as coisas lá na frente. Criatividade, capacidade de criar novos produtos, modelos, métodos. Autoconhecimento, a pessoa reconhecer quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, para buscar alternativas. Então, a pessoa saber quem ela é, né? O que ela precisa melhorar. Persistência, agir continuamente para a implantação do seu sonho. Energia,
constantemente buscar meios, recursos, parcerias para atingir os objetivos. Comprometimento, que é dedicação, disposição constante para a concretização de negócio. Obstinação, motivar-se com os desafios, superando-os. Entusiasmo, que é a paixão pelo que ela está fazendo, pela ideia de negócio. Liderança, que é o envolvimento de pessoas que acreditam e contribuem com o seu negócio. E tem que assumir riscos, né, gente? Administrar os riscos de forma calculada, como já tínhamos dito, para também tentar evitar ou se preparar para questões inesperadas. A gente pode também trazer uma outra lista muito maior de características. Olha, essa pessoa pode ter iniciativa, ter a capacidade de planejar, buscar o conhecimento, ter organização, ter uma rede de contato, conhecer bastante pessoas, parcerias, determinação, dinamismo, dedicação, coragem, autonomia, independência e ser um tomador de decisões. Então, gente, são muitas características. Ah, professora, mas eu não tenho a maioria dessas características, mas você deve ter alguma delas. E no que quando você se conhece, você vai poder também encontrar quais são seus pontos fracos e melhorar. A gente sempre, por isso que, enfim, dessas características, o autoconhecimento, eu acho que é um dos principais. Eu me conhecer e buscar melhorias. Gente, agora a gente vai ver na prática, né, a história de um empreendedor. Vamos lá ver um videozinho. Olá! Na aula de hoje você verá que saber empreender é importantíssimo para o sucesso de um negócio, seja para empresários de pequena, média ou grande empresa. Para isso, conversamos com o empresário Jefferson Marques, que contou para nós sua experiência pessoal como empreendedor. Acompanhe. Sou Jefferson, sou proprietário da Agência Arte. Trabalho com audiovisual já faz mais de 10 anos e eu resolvi abrir um próprio negócio, né, ser um empreendedor, porque acho que já estava mais do que na hora eu pegar um caminho próprio aí de ver esse lado comercial dentro da minha área. Eu achei que estava na hora de eu empreender, de eu começar algo comercial próprio, porque eu via uma necessidade no mercado. Eu comecei num ritmo mais lento, também não sabia a proporção que isso ia seguir e foi surgindo naturalmente, foi aumentando a demanda e eu vi que de uma forma natural eu teria que dar um passo a mais nessa questão da empresa. No início tudo é mais difícil, você trabalha sozinho, você começa a fazer várias atividades, mas o retorno, você sabe também que é a longo prazo, mas você se sente mais presente dentro do mercado, porque, querendo ou não, a economia hoje em dia, ela está nos empreendedores, com muita dificuldade. Eu acho que quando a gente vai vencendo essas dificuldades que também são naturais, acho que te dá uma força até mesmo. As pequenas dificuldades você acha engraçado, por que você não enfrentou isso antes, né? Você tinha um receio das coisas que eram pequenas e não sabia as dificuldades maiores que viriam, mas a gente vai superando uma a cada dia e eu acho que esse é o caminho que tem que ser seguido mesmo. As dificuldades são administrativas, são impostos, são muitos impostos, então a dificuldade é essa. Como vimos neste exemplo, a chave para o sucesso de uma empresa é ser um bom empreendedor e planejar todos os passos que a empresa deve tomar. Espero que tenhamos te ajudado. Bons estudos e até a próxima. Bacana, né, pessoal? A gente conhecer
aí a história de um empreendedor de verdade. Então ele passa por todas essas complicações. Professor Valdes, o que a gente pode pontuar dessa experiência que foi relatada para nós? Então, professor, nós vimos aí um empreendedor na prática, né, de verdade, relatando a sua experiência profissional, e alguns pontos do relato dele chamam a atenção. Primeiro, quando ele fala que estava na hora de seguir o meu próprio caminho na minha atividade. Então, ele sentiu essa necessidade de trilhar um próprio caminho profissional enquanto empresário, enquanto empreendedor. Segundo, ele coloca a necessidade de mercado com relação à empresa em que ele resolveu fundar. Então, percebam que a identificação da oportunidade de negócio aí na fala do empresário, ele identificou que dentro de um mercado existente existia a necessidade para uma demanda, né, não atendida com relação a algum tipo de serviço específico que foi a empresa que ele montou. No início, tudo é mais difícil, ele falou também. E aí a gente viu, quando nós estávamos vendo vantagens e desvantagens, nós vimos que realmente, no início, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, existe a falta de conhecimento, existe a burocracia, então você tem que realmente buscar informações e poder tentar sanar aí essas dificuldades. E aí o outro ponto é justamente a respeito das dificuldades que o empresário relatou, que você tem que ir vencendo uma a uma, né? Você não adianta querer, como diz no popular, querer abraçar o mundo com as pernas, né? Você tem que ir fazendo as coisas pouco a pouco. E um outro ponto é que o retorno é a longo prazo. Não adianta você abrir um negócio e querer que ele aconteça da noite para o dia. Você tem que dar tempo ao tempo e trabalhar para que o seu retorno ele aconteça dentro de um prazo esperado, planejado, mas que vai ser no longo prazo. Então, gente, eu acho que eu posso aumentar aí mais uma característica, né, professor? À vontade. Que é a paciência. Ah, com certeza. E a persistência que já tinha lá. Então, gente, olha só. A gente falou do empreendedor, da pessoa que cria o negócio, da pessoa que empreende dentro da empresa. Mas qual que é o ambiente desse empreendedor? Onde ele trabalha? Acabei de falar, é a empresa. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é a empresa. O que são empresas? Empresa é um espaço em que se articulam vários recursos. Os recursos humanos, que são as pessoas, recursos financeiros, que é todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, e o balanço disso, né, como fica. Os recursos materiais, que são os equipamentos, os maquinários, que são necessários, essenciais para que ocorra aí o negócio, né, que aconteça o negócio. E conhecimentos técnicos, que são sistemas e procedimentos que existem em todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa apresenta processos, sistemas de como ocorre, como entra essa demanda, como sai esse produto ou esse atendimento de serviço. Então, para oferecer isso tudo aqui, né, ocorre para oferecer atendimento ao mercado através da comercialização de produtos e serviços. Então, veja, a empresa é esse espaço onde mobiliza todos esses recursos para que gere, para que haja aí a venda, a transferência para o seu cliente de ou produtos ou serviços. Mas vocês sabem qual é o conceito de produtos e serviço? Vamos ver agora. Então, os produtos, eles possuem atributos tangíveis, então a gente pode pegar nos produtos, sentir o produto. Ele pode ser tocado, experimentado, testado antes de realizar a compra. Os serviços, eles possuem características intangíveis. A avaliação de sua qualidade, que é um aspecto do serviço, só poderá ser feita após a sua compra. Então, veja que a gente já pode manusear, a gente pode diferenciar, testar e levar, ou não. Aí, o outro, a gente deve passar pela experiência de, por exemplo, um restaurante, vou lá comer naquele restaurante, a comida é boa, atendimento de qualidade, esse é o serviço. Você vai saber só depois que você passar por ele, né, professor? Exatamente, professora. Exemplos de produtos e serviços nós temos aí ao nosso redor, né? Nós temos uma caneta, que é um produto, o computador é um produto, essa mesa é um produto. Tudo nós podemos tocar, nós podemos testar antes de consumi-lo, antes de decidir pela compra.
Já o serviço, né, a nossa aula, por exemplo, é um serviço, né, onde você tem que passar pela experiência da aula para poder você fazer um julgamento de valor se essa aula foi de qualidade ou não. Esperamos que tenha sido. Esperamos sim. Então vamos ver que tipos de empresas existem. Nós temos aqui empresas industriais, né, que são as que produzem grandes quantidades de produtos para o consumo. Então a gente traz aí fotos de imagens de algumas empresas, grandes empresas, que são as indústrias. Temos ainda empresas comerciais, que são empresas que vendem mercadorias ou produtos acabados diretamente ao consumidor. Esse diretamente ao consumidor a gente trata como comércio varejista, mas podem ser também aquelas que compram do produtor para vender ao comércio varejista, que são os comércios atacadistas. Vocês devem conhecer, né? Tem muito aqui em Rondônia, comércio atacadista, que compram em grandes quantidades para revenda no comércio varejista. Temos ainda a empresa prestadora de serviços. São empresas que fornecem atividades e trabalhos especializados, como, por exemplo, aí já traz exemplo aqui, saúde, a área da educação, como o professor Valderson acabou de falar, o transporte, lazer, consultoria financeira, também produtos alimentícios, e aí a gente tem vários perfis aí, vários exemplos do que são empresas que prestam serviço. O próprio governo, né, professor, a gente pode considerar como uma empresa prestadora de serviço. Exatamente. À população. E o último modelo de empresa, tipo de empresa que a gente traz, são as empresas sociais. Nós vimos o que são empreendedores sociais e também existem as empresas desses empreendedores. Elas podem oferecer tanto produtos como serviços, mas o seu diferencial é que elas não visam somente o lucro. Visam principalmente o benefício social. A empresa social, ela procura promover atividades, projetos sociais que auxiliam na solução de alguns problemas da sociedade. Ah, professora, que problemas podem ser esses? Eu não estou conseguindo compreender. Então, as empresas sociais, elas podem vender algum produto, por exemplo. Eu vi um vídeo sobre uma empresa social que vende bicicletas, que faz manutenção de bicicletas. Essa empresa, ela ganha dinheiro com isso, mas também ela oferece cursos gratuitos para os jovens da comunidade, para eles compreenderem, eles aprenderem como se conserta a bicicleta, como se monta a bicicleta. Então, introduz esse jovem ao mundo profissionalizante. Então, qual é o problema social que ele está tentando resolver aí? A questão do emprego, a questão do conhecimento, a falta de conhecimento, e tem outros empreendedores sociais que querem realmente mudar a situação da pobreza. Então, ele vai ajudar pessoas mais pobres, comunidades mais carentes, mas sempre tendo um lucro e também visando principalmente o benefício social. Vamos conhecer agora o que são arranjos produtivos locais. Talvez alguns de vocês já até conheçam as APLs. Vamos lá. Elas são conhecidas como APLs. São aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos, sociais que apresentam vínculos com o mesmo projeto conjunto específico de atividades econômicas. Olha lá, envolvem participação e interação entre as empresas de variadas formas de representações e associações. Incluem diversas organizações públicas, privadas, voltadas para formação, capacitação, de recursos humanos, de pesquisa, desenvolvimento, política, promoção, financiamento. Então, gente, falei, o que são APLs? Ah, professora, eu não entendi. Mas, em outras palavras, APLs é um conjunto de empresas que trabalham em uma determinada região. Essa região, ela tem uma vantagem de negócio, uma vantagem competitiva. Por exemplo, vamos usar aí um exemplo do turismo, vamos dizer.
Uma empresa, aliás, uma cidade, ela tem potenciais turísticos. Ela está na Amazônia, tem locais lindos, tem montes, montanhas. Então, dá para fazer negócios que giram em torno desse aspecto do turismo. Então, existem empresas que vão trabalhar em torno desse turismo. Vão ser empresas de agência, empresas de guias turísticos. Todos os tipos de empresa, a maioria dos tipos de empresas dessa cidade vão se voltar para essa atividade fim. E só essas empresas que trabalham juntas? Não, gente. Tem as organizações, os órgãos privados que também capacitam essas pessoas, empresas que podem ajudar a capacitar, a formar esses recursos humanos e também pesquisas locais. Isso aí é um conjunto, né, é o APL, que a gente chama de arranjos produtivos locais. Exatamente, professora. E já que a senhora deu o exemplo do APL do turismo, aqui em Rondônia existem 13 APLs cadastrados. O APL de turismo é um deles, cadastrado no município de Guajará-Mirim. Nós temos também a APL de piscicultura em Ariquemes, em Pimenta Bueno, fruticultura em Porto Velho e uma série de outros exemplos de APLs na nossa região. Professor, então vamos ver quais condições devem ser reconhecidas aí para que ocorra aí uma APL no seu local, na sua cidade, né? Que condições existentes que vai configurar que aí pode ser um arranjo produtivo local? Primeiro, concentração espacial de produção de bens e serviços exportável para outras regiões. Vão pensando, gente, às vezes pode ser o café, olha, pode ser a piscicultura, como o professor falou. Localização é uma fonte de vantagem competitiva para as firmas e filiais de empresas ali localizadas. E as vantagens competitivas locais tendem a atrair outras empresas ou produtores autônomos para a região. Aí você vê, a sua região produz leite, né? E muitas empresas, elas se organizam e trabalham juntas para fazer a produção do leite, para fazer o beneficiamento desse leite. Então, a gente pode dizer, pode reconhecer esse local, não é, professor, como um arranjo produtivo local leiteiro. Exatamente. E nós temos o arranjo produtivo local do leite na cidade de Ji-Paraná, aqui em Rondônia. Olha aí, Ji-Paraná, um dos nossos polos. Exato. Então, gente, a gente viu aí, conhecer um pouco mais sobre o APL. Na próxima transparência a gente traz aí as fotos, né, que configuram a APL da piscicultura, né? São várias pessoas trabalhando para que ocorra aí uma produção do peixe, né? A gente encontra em Ariquemes. Em Pimenta Bueno também temos a APL da piscicultura. O interessante da APL de uma APL é, como nós podemos ver pelo exemplo, que você tem todo um conjunto de organizações atuando em torno dessa atividade econômica. Então você tem a produção de ração, a produção de alevinos, a própria indústria que trata do peixe que vai ser comercializado e o criador de peixe como em si, né? Então, o APL se configura por essa organização de várias empresas atuando em prol de uma atividade econômica afim. Então, gente, a gente chegou aí a mais um final de aula, né? A gente deixa uma atividade de sala para vocês e daqui a pouco a gente já retorna com o feedback dessa atividade de sala. Né, são os casos e experiências de empreendedores e a gente pede que vocês identifiquem os aspectos que a gente tratou nessa aula, que são as características, o porquê que a gente pode dizer que eles são empreendedores. Daqui a pouco a gente volta. Olá, meus queridos, voltamos com a correção aí para corrigir as atividades. Espero que vocês leiam todos
os casos porque são experiências assim, marcantes e vai dar um pouquinho essa direção do que a gente tratou na aula hoje. Então, qual que é a proposta? Você identificar em cada caso qual é o tipo de empreendedor, qual é a característica desse empreendedor, que características eles têm, qual o tipo de empresa e por que que a gente pode considerar essa pessoa, do caso, um empreendedor. Antes da gente começar a correção, o professor Valderson vai fazer uma recapitulação do que são, das histórias de cada caso. Então, o caso 1, nós temos a história de Gleice Luciane. Difícil esse nome, Gleice Luciane, vamos lá. Gleice Luciane começou como estagiária em uma empresa. Logo em seguida, ela teve aí a oportunidade de fazer um estágio operário, que consistia em passar cerca de 2 semanas realizando um trabalho mecânico e repetitivo no chão de fábrica. Ele começou a perceber que grandes ideias podem vir daqueles que executam as tarefas, ou seja, dos operários que estão lá no chão de fábrica, certo? Buscou rapidamente dominar as atividades que os operários executavam e é uma pessoa que sempre ouve atentamente as ideias de melhorias pontuais nos processos realizados no chão de fábrica. Ela sabe envolver os operários no planejamento das melhorias. Então, além de ouvir, ela é uma pessoa que envolve as pessoas que estão dando as ideias na realização dessas tarefas. Em um determinado momento, ela tirou férias e, olha só, ela cortou aí 2 semanas das férias dela para poder fazer uma visita técnica a um fornecedor e conhecer um novo método de produção que poderia agregar para a atividade que ela executa na empresa em que ela trabalha. Então, esse é o caso de Gleice Luciane. Então, gente, que tipo de empreendedora é a Gleice Luciane? Quem considerou que ela é uma intraempreendedora, acertou. Nós podemos considerar que a Gleice Luciane é uma intraempreendedora porque ela é uma funcionária de uma grande empresa e ela veste a camisa dessa empresa. Ela busca o conhecimento, ela vai lá no chão de fábrica, faz todo aquele reconhecimento ali do local, ela consegue compreender e sistematizar algumas operações, né? Se você olhar bem no caso, ela criou ali alguns regulamentos, algumas normas que são interessantes e criou manuais. Né, escreveu, redigiu manuais. Isso traz uma preocupação, né, da funcionária dentro daquela empresa de melhorar a própria empresa. Ela pode ser considerada uma intraempreendedora. Olha lá, funcionária que trata o negócio como se fosse seu. Ela assume as responsabilidades pelas suas decisões. Quer dizer, às vezes muitas pessoas elas sentem medo de tomar decisão e ela se recolhe ao fazer somente aquela tarefa que é designada para ela dentro da empresa. O diferencial é quando a pessoa, eu vou decidir, né, eu vou agir assim para o bem da empresa. E ela vai contra algumas questões da empresa, às vezes, ou ela toma essa coragem de tomar essa responsabilidade, porque ela pode estar errada também, mas é assumir esse risco de forma calculada. Né, professor? Exatamente. A gente percebe aí características muito fortes, né, na personagem do caso. Primeiro, a questão de ela não tomar a tarefa que lhe foi dada do estágio operário como um fardo. Ela buscou fazer o melhor naquela atividade. Então, ela teria que passar 2 semanas no chão de fábrica fazendo uma atividade totalmente repetitiva. Então, qualquer pessoa sem esse espírito empreendedor, sem motivação, poderia se negar a fazer isso, poderia se sentir menosprezada em ter que fazer essa atividade. Ela não, ela enxergou isso como uma oportunidade dentro da empresa. Então, ela buscou aprender a como fazer, como realizar as tarefas para o próprio crescimento profissional e pessoal. Então, essa é uma característica muito forte dos empreendedores. Então, quais características a gente pode então elencar na Gleice Luciane? Eu trouxe aqui umas 6 características, como foi pedida, né, na atividade, que é o comprometimento com a empresa, a busca de conhecimento, porque ela buscou conhecimento lá do chão de fábrica, e em outra situação ela teve que abdicar das férias dela para conhecer um outro processo, quando ela já estava no nível mais elevado da empresa. Ela teve a obstinação, que é a persistência, você
acreditar naquilo, né? E você desempenhar, ser dinâmico e ir sempre seguindo de uma maneira evolutiva. Liderança, porque ela conseguiu envolver os trabalhadores do chão de fábrica por uma determinada importância dentro da empresa. Autoconhecimento, quer dizer, sabe de suas limitações de conhecimento, ela não conhece tudo, ninguém conhece tudo. Então a pessoa tem que realmente buscar umas direções para que consiga compreender determinado conhecimento que lhe foge. Ninguém conhece tudo, gente. Então, assim, se você precisa aprender mais sobre um negócio, um ramo de negócio, você tem que buscar, tem que ir atrás. Iniciativa, né? Ela não espera as pessoas, ela vai atrás em busca ou de conhecimento, ou de compreensão sobre, ou a elaboração de algum documento, algum documento que possa auxiliar aí a empresa. E visão. Ela tem visão. Ela acaba, na operação do trabalho dela, quando foi sugerido para ela ir para o chão de fábrica, junto ali na parte mecânica, ela talvez teve aí uma visão que isso era importante para ela, para o crescimento dela. Isso é um enxergar mais lá adiante. Exatamente, professora. Com relação às características, para mim, elas atendem perfeitamente, descrevem perfeitamente a Gleice Luciane. Eu queria só fazer uma ressalva aos nossos alunos que têm dificuldade com o termo intraempreendedor, como eu tenho. Você pode substituí-lo pelo termo empreendedor interno, né, que traz a mesma conotação, o mesmo significado de intraempreendedor. É isso. Temos então ainda que tipo de empresa a Gleice estava ali atuando. É óbvio, né? Vários trechos do caso indicam que é uma empresa industrial, é uma empresa grande que existe filiais em vários locais do mundo. E ela estava ali na França, onde ela teve que, na marra, professor, aprender o francês. Exato. Não é? Enfim, aprender os processos lá do começo, lá de baixo e evoluir na sua carreira. Então, gente, nesses aspectos, esses elementos que a gente elencou da Gleice Luciane, por que a gente pode considerar que a Gleice Luciane é uma pessoa empreendedora? Vamos ver aqui. Nós podemos considerar que ela é uma pessoa empreendedora porque criou uma nova forma de organização. Ela enxergou ali uma oportunidade, ou várias oportunidades, e teve coragem de realizar. Ou seja, ela acabou inovando dentro de uma empresa. Ela precisou abrir um negócio? Não, ela inovou dentro daquela empresa, daquela grande indústria, né, que também, por outro lado, servia para ela como, fornecia para ela outras condições de crescimento. Professor, o que tem mais a dizer sobre a Gleice Luciane? A Gleice Luciane é uma empreendedora. Com relação à criação de uma nova forma de organização, a gente concebe como uma nova forma de organização os procedimentos, né, os métodos de trabalho da empresa. Então, como a professora já falou sobre isso em slide anterior, essa inovação na maneira como se faz as coisas, na rotina do dia a dia da empresa, concebe-se aí como novas formas de organização e faz dessa pessoa, da idealizadora dessas novas formas, uma pessoa empreendedora. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa história da Gleice Luciane e a gente vai passar para o caso número 2. O caso número 2 é o banqueiro dos pobres. Trata da história do hoje já mundialmente conhecido Muhammad Yunus, professor Muhammad Yunus, que em um determinado momento da sua trajetória profissional passou a ficar incomodado com a distância entre o conteúdo das suas aulas e a vida do lado de fora da universidade. Então, a sua atuação se dá em Bangladesh, que é um país muito pobre, né? E aí ele começou a ver essa discrepância, essa diferença entre aquilo que ele ensinava na teoria e a forma como as coisas aconteciam na sua cidade. Então, feito isso, ele começou a perceber como funcionava a economia doméstica naqueles lares, né, nos lares daquela cidade.
O grosso da produção ficava todo nas mãos dos intermediários, que obviamente pagavam muito menos do que o valor de mercado. Então, as pessoas que produziam naquela localidade, elas eram aí surrupiadas por intermediários, por agiotas, por pessoas que ficavam com a maior parte do lucro. Percebido isso, Yunus decidiu emprestar aos moradores da aldeia o valor que precisavam para não depender mais desses intermediários. Não seriam cobrados juros e eles poderiam pagar quando pudesse. E daí nasceu o Banco Grameen, né, que rendeu a Yunus em 2006 o Prêmio Nobel da Paz e é considerado um exemplo, um modelo de organização que atua com o microcrédito a nível mundial. Então, gente, o Muhammad Yunus, ele pode ser considerado que tipo de empreendedor? Então, se você leu e encontrou aí uma semelhança com o empreendedor social, você acertou. Ele é um empreendedor social. Ele deixou de lucrar? Ele não deixou de lucrar, mas ele ajudou pessoas a empreenderem também, fornecendo esse financiamento a taxas zero no início, principalmente, né? Você me devolve esse dinheiro que eu estou te prestando quando puder e não precisa pagar imposto ou taxa sobre ele. Então, ele foi inovador. Olha lá, ele é um empreendedor social porque ele tem soluções ou teve soluções inovadoras que promovem a resolução dos problemas sociais. E qual é o problema social aí que ele pontuou? A pobreza ou a miséria da população. A população vivia sendo explorada, então ela precisava de recursos para que ela pudesse também fazer com que a produção dela tivesse uma agregação de valor, né? Que ela pudesse lucrar mais e vivesse e saísse dessa condição de explorados, né? Melhorasse de vida. Então, esse aí foi o benefício social que Muhammad Yunus trouxe aí para a sociedade de Bangladesh. Então, que característica esse Muhammad tem, né, nessa história fantástica? Aqui podemos elencar que ele tem visão, ele busca também esse conhecimento, ele buscou conhecer as pessoas ali do local, qual era o tipo de renda, de giro comercial, de mercado, como é que se dava essa venda, essa compra de mercadoria deles. E viu ali que existia uma exploração. Ele conheceu o local. Ele teve coragem, porque não é qualquer um que vai te emprestar dinheiro para você pagar quando puder e a zero de taxa. Ele teve entusiasmo, criatividade, porque esse é um modelo novo de microcrédito que acabou se direcionando ou sendo realizado também em outros lugares do mundo. Talvez não do jeito que ele pregou, um microcrédito com taxas mais acessíveis, com um plano, uma condição mais acessível. Isso acabou se alastrando para outros bancos também que viram uma oportunidade de ganhar mais também e também de pegar outro tipo de cliente ou atingir outro tipo de cliente, que é o cliente de renda baixa. E ele assumiu, gente, um risco. Ah, professora, mas esse aí é um risco altíssimo. É um risco altíssimo, mas é um risco calculado ainda. Ele queria ajudar, ele queria beneficiar aquela sociedade. Professor, mais alguma característica a crescer? Não, eu acho que a coragem aí é o que destaca, né, Muhammad Yunus em toda a sua atuação. Uma outra coisa é a respeito da iniciativa, né, que seria uma característica que a gente pode pontuar aí do Muhammad, porque ele não ficou esperando, como ele poderia ficar esperando que uma outra instituição ou que um outro banco fosse e fizesse com que as coisas acontecessem. Ele foi lá e realmente fez, né, a sua maneira. Ele instituiu aí uma nova modalidade de crédito para atender a uma camada da sociedade, uma classe social que é desfavorecida, né? Então, a iniciativa aí eu acho que também marca bastante as características de Yunus. É um ponto marcante. Qual tipo de empresa? Então, gente, é óbvio, né, que é a empresa prestadora de serviço, porque ele prestou um serviço de financiamento, prestou dinheiro, mas é uma empresa social.
Ah, professora, mas se eu colocasse que é uma empresa social, é sim uma empresa social. Talvez, se você respondesse que é só uma empresa prestadora de serviço, não fosse uma resposta tão correta. Quero só marcar para vocês. A empresa social, ela busca sim lucro, mas ela busca, os outros 50%, ajudar aquela sociedade, uma determinada comunidade. Então, a gente pode dizer que o Muhammad Yunus é empreendedor porque criou um inovador sistema de financiamento. Ele enxergou também a oportunidade para melhorar a vida dos outros, das pessoas que viviam ali em Bangladesh. Vendo isso, então, a gente pode passar para o caso número 3. Professor, sobre o que é o caso número 3? Então, o caso número 3, brasileiríssimo, né? É um caso muito reflete bem. a história de muitos empreendedores brasileiros e aqui de Rondônia, principalmente, nós temos muitos exemplos, que é empresária mineira faz sucesso com doces artesanais. É a história da Dona Maria José, que vista em uma situação difícil, ela foi demitida do emprego de faxineira em uma agência bancária, depois que ela retornou de uma licença maternidade. Então, com um filho pequeno e sem emprego, ela decidiu empreender, né? Ela diz aí, orgulhosa, que se ninguém quer me dar um trabalho, eu crio o meu, né? Isso está no texto. Ela resolveu, então, fazer doces caseiros, recuperando o que tinha aprendido com a mãe na infância. Utilizou-se aí da sua simpatia para poder conquistar o mercado e atingir os clientes, que o primeiro cliente em potencial foi o dono de um supermercado que exigiu dela uma forma de doce, uma forma de produto que ela não sabia fazer, mas ela foi buscar informação, buscar conhecimento para poder desenvolver esse produto. Procurou em seguida formalizar o empreendimento, construiu uma fábrica. Hoje, a Mazé Doces Artesanais é uma super empresa com mais de 70 itens totalmente artesanais, atende os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e constitui, né, uma característica forte aí da Dona Maria José, que construiu tudo com honestidade, sem jamais abrir mão da qualidade do que ela faz. Então, uma personalidade forte dela com relação à atuação profissional enquanto empresária. Uma típica história brasileira mesmo. Então, gente, que tipo de empreendedora é a Maria José? A gente pode ver lá nos nossos assuntos que ela é uma empreendedora independente. É uma pessoa que aproveita a oportunidade. Qual foi a oportunidade que ela aproveitou? Ela estava numa situação, condição de necessidade. Ah, professora, mas isso é ruim. Umas coisas, situações ruins também são situações de oportunidade. Às vezes você está para baixo, você está na pior condição da sua vida, mas isso pode ser uma oportunidade para você mudar e começar um outro caminho, uma outra direção, ver novas coisas. Então, isso foi uma oportunidade para Maria José. E aí ela criou o próprio negócio. Bacana isso, né, gente? Eu acho que você já conhece alguma história assim, porque é uma história muito recorrente. A gente pode até lembrar, o fulano também foi assim, é muito recorrente. Então, gente, quais características a Maria José, a gente pode atribuir a Maria José? Ela teve persistência, porque, gente, não é fácil começar com algo que você não tem conhecimento. Você tem o conhecimento do fazer, mas o fazer o doce, mas não tem o conhecimento de como abrir uma empresa, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que procurar. Então, é esse conhecimento que a persistência da Maria José fez ela conquistar. Então, ela buscou o conhecimento. Ela tem comprometimento com o que ela iniciou, isso é muito importante, dedicada, bem relacionada. O que é isso, gente? Ela conhece pessoas, foi atrás de empresas que ajudou ela, que com o serviço de formação ou capacitação de empreendedorismo, ajudou ela a sustentar, a dar sustentabilidade ao negócio dela. E ela teve energia. Energia é uma expressão, é uma força constante. É o que leva, impulsiona a pessoa a fazer, a ser dinâmica, a ir atrás, a correr. Então, ela teve essa energia
porque a gente viu na história que o crescimento dela foi constante, ela passou por alguns obstáculos, mas foi contínuo, sempre tentando deixar o negócio dela de uma maneira estabilizada. Que tipo de negócio, então, a Maria José tem, né? É uma empresa comercial. Ela produz ali os doces, né? Ela compra mantimentos, faz os doces, mas ela vende a um cliente diretamente para o consumidor. E a gente pode dizer que a Maria José é empreendedora porque ela enxergou aí uma oportunidade para melhorar a própria condição de vida. Olha lá, enquanto Mohamed Yunus, ele buscou condições para melhorar a vida dos outros, ela primeiro quis melhorar a própria condição de vida. E com isso ela vai gerando também outras condições para outras pessoas. E ela teve coragem, gente, porque não é fácil começar, mas ela tinha necessidade, teve coragem de realizar, de fazer o negócio dela, de criar, de se manter no mercado, buscar pessoas, parcerias, conhecimento. O que mais, professor, que a gente pode dizer da Maria José? Com uma dúvida, professora. A Mazé Doces Artesanais, ela fabrica e vende os seus doces. O tipo de empresa dela, nós poderíamos considerar duas opções? Poderíamos, porque se ela passa a distribuir esse material, esse produto para outras empresas revenderem, ela pode ser considerada como uma industrial, de pequeno ou médio porte. Ah, muito bem. Então, se nossos alunos que estão em casa, se também estiverem com a mesma dúvida, então a nossa empresa da dona Mazé Doces Artesanais é uma empresa indústria e comércio. Exatamente. Os dois, que aí recorre também lá do Mohamed Yunus, né? Dois tipos. Exato, em uma só empresa. Exatamente. Gente, então o nosso último caso, né? O nosso quarto caso, o professor Valdisson vai relatar um pouquinho. Então, o caso 4 trata da ajudante de cozinha conquista 3 restaurantes. Ele não ganhou 3 restaurantes, tá, gente? Ele construiu 3 restaurantes. É a história do seu Elson da Silva, um típico migrante nordestino que saiu da Bahia para São Paulo em busca de uma vida melhor quando tinha ainda 13 anos de idade. Trabalhou na construção civil, em supermercados e em um restaurante de comida chinesa, inicialmente lavando pratos. Começou a trabalhar depois em um restaurante japonês, né? E onde ele aprendeu aí a técnica de produção dos pratos e da culinária japonesa, certo? E a partir depois de 14 anos trabalhando como funcionário, ele decidiu aí abrir o seu próprio negócio e abrir um restaurante de comida japonesa. Recebeu uma proposta para entrar como sócio em um estabelecimento, mas a sociedade não foi para frente. Então a gente tem o exemplo, como tantos empresários brasileiros, de alguém que teve dificuldades e que teve um primeiro negócio quebrado, né, um negócio que não deu certo, mas ele não desistiu, ele continuou insistindo, abriu então o seu próprio negócio sozinho, né, sem sociedade, e hoje é um super negócio, tem 3 unidades, 100 funcionários, serve cerca de 21 mil refeições por mês e teve um crescimento de 35% no ano de 2008. Um empreendedor de sucesso também, passou por vários obstáculos, por fracassos, né? A gente pode dizer que ele foi qual tipo de empreendedor? Ele é qual tipo de empreendedor? Vamos lá? Ele é um empreendedor independente como a Maria José. Então, só resgatando uma pessoa que aproveita oportunidades, né? Ele aproveitou a oportunidade do conhecimento, da experiência que ele conseguiu trabalhando em restaurantes que faziam a comida totalmente diferente da comida que é da cultura, né, nordestina. Então, olha só a busca do conhecimento aí que a gente vai ver aqui nas características. Então, características desse ajudante de cozinha que virou chefe, né? De dono de cozinhas, de restaurantes. Então, ele buscou o conhecimento, né? Ele foi comprometido, teve comprometimento com essa área, com esse ramo, por mais que ele tenha fracassado num princípio ali de sociedade com outras pessoas, ele não mudou, não alterou o ramo de atividade dele.
Então, ele acreditou no conhecimento dele. Teve energia, dinamismo, coragem de começar e obstinação. Então, a gente pode ver que várias características acabam se repetindo nas pessoas que adquiriram aí uma certa estabilidade, um certo sucesso por meio da criação de negócio. É como eu disse, gente, são várias as características a serem aprendidas, mas se você desenvolve algumas dessas e você tem um sonho aí de melhorar de vida através de um negócio, você tem que buscar também desenvolver o seu lado pessoal, algumas dessas características que, porventura, as pessoas lhe faltam, né, professor? Exato. Existem programas específicos, né, voltados para o desenvolvimento de características empreendedoras. Uma delas é o Empretec, né, realizado, constituído pela Organização das Nações Unidas, aqui no Brasil realizado pelo SEBRAE, que tem o objetivo justamente de buscar, levar para as pessoas o autoconhecimento, quais são as características que eu já tenho e quais são as características que eu posso desenvolver enquanto empreendedor. Então, não fique desesperado se você não possui essas características, né? Você pode buscar conhecimento, buscar informação e procurar desenvolvê-las. Que tipo de empresa, então, é a empresa desse ajudante que se tornou aí o dono de restaurantes? Gente, empresa prestadora de serviços, né? Ele serve, faz comida, né? Então, o ramo dele é o ramo alimentício. E a gente pode afirmar que ele é um empreendedor, vamos lá, porque ele também enxergou essa oportunidade para melhorar a condição de vida. E ele também teve coragem de realizar, de ir atrás desse sonho e desse mercado que a princípio era tão desconhecido para ele, mas que se mostrou aí, por meio da experiência vivida como ajudante de cozinha, uma experiência que foi uma oportunidade, na verdade, de montar um negócio e expandir, né, abrir outros restaurantes. Alguma coisa mais a acrescentar, professor, sobre a história? Não, a história do seu Elson, ela reflete também, assim como a da dona Maria José, muitos brasileiros, a história de caso de muitos brasileiros. Aqui em Rondônia mesmo nós temos muitos empresários que vieram de outros estados em busca de uma condição de vida melhor e aqui chegando fundaram as suas empresas, implantaram os seus negócios e têm contribuído para o desenvolvimento desse estado. Exatamente, pessoal. Pessoal, a gente chega aqui ao final dessa aula. Eu espero que essas histórias e o conhecimento que a gente trouxe no início da aula tenha aí agregado para você alguns conhecimentos novos, né? Aberto, ampliado o horizonte sobre o empreendedorismo. O interessante de trabalhar conhecendo as experiências de várias pessoas é que a gente vê que é possível, né? A gente vê também que é difícil, mas é possível e a gente pode, através de um negócio, alcançar aí uma vida ideal, como a gente viu lá no conceito de empreendedorismo de Robert Menezes. Uma vida ideal que é uma vida de qualidade, uma vida de conforto e uma vida também que vai ajudar outras pessoas, porque quando você abre um negócio e esse negócio dá certo, você emprega pessoas. Então, você beneficia também a vida de outras pessoas. A princípio pode ser uma iniciativa única, assim, só sua, pessoal, mas posteriormente você vai estar contribuindo para a sociedade também. Professor, vamos ver um pouquinho sobre a atividade da semana? Sim. Como atividade de longa duração, nós temos aí elaborando o plano de negócio. É uma tarefa que deverá ser feita ao longo de toda a disciplina, de todo o módulo, né? O modelo para esse plano está disposto para vocês no AVA, então deverão seguir aquele modelo lá. Foi orientado que os alunos eles estabeleçam um tipo de negócio para um único produto específico. Então, você tem a ideia de criar uma empresa que tem vários itens, vários produtos. Mas na elaboração do plano, foca em um produto específico ou em um serviço específico que vai facilitar o processo de desenvolvimento e não prejudica a análise do negócio. Como a atividade da semana de curta duração, nós temos um fórum com importância,
vantagens e desvantagens de ser empreendedor no Brasil e no contexto amazônico. Então, eu espero a interação e a participação de vocês, colocando aí a opinião de vocês baseado naquilo que nós vimos na aula de hoje, na leitura do caderno da disciplina que está à disposição de vocês, qual que é a importância, quais que são as vantagens e as desvantagens de ser empreendedor em um país tão grande como o nosso, e qual que é a importância disso, quais são as vantagens e desvantagens que se tem atuando em uma região como o estado de Rondônia, aqui dentro da região amazônica, com todas as peculiaridades da nossa região. Então, pessoal, pesquisem, conheçam qual é a realidade da nossa região e opinem aí durante essa semana. Aula que vem a gente volta. Eu deixo aqui minha satisfação em ter começado essa disciplina com vocês. Espero que vocês aprendam bastante. Uma boa noite, professor Valderson. Boa noite, Leide, boa noite, alunos. Eu espero vê-los de novo. Eu não estou vendo, mas vocês estão. Espero que na próxima encontro estejam todos aí. Tchau.